Então aqui, ó, como existe nessa nossa planilha, existe campos nomeados, nós nomeamos tanto qual que é o campo da admissão e qual que é o campo da demissão, a gente pode trabalhar com os nomes. Então, se o ano admissão igual ao ano da demissão, então você me volta a admissão. Tá? Se ano da... Caso contrário, você me retorna o ano da demissão, o primeiro dia, 1º de janeiro do ano da demissão. Ó, perceba. Ok? Então, prestem bastante atenção e qualquer dúvida vocês entrem em contato. Bom, dando sequência aqui. Aqui eu já inseri uma fórmula que apura o último dia do mês dessa célula aqui. Ó. A fórmula é essa aqui. Ó. Igual a fim mês, você abre parênteses e seleciona. Vou apagar para fazer novamente. Você seleciona a célula que você quer, apurar o final do mês dessa célula. Aí, ponto e vírgula, 0. Tá? Então, ó, ele me retorna aqui, ó, que o último dia desse mês aqui na frente, do mês de janeiro, é o dia 31 de janeiro de 2000. Aqui eu já até deixei programado, perceba ó, que aqui tem o mês de fevereiro de 2000. O último dia do mês de fevereiro coincidiu com o dia 29 de fevereiro de 2000. E assim sucessivamente. Tá? Ele vai apurando aqui o último dia do mês. Só que aqui, perceba que eu não poderia utilizar essa fórmula mais aqui. Ó. Porque, no caso, ele tem que apurar aqui até a data da demissão mais aviso, até o dia 11/10. Como nós podemos fazer para otimizar essa apuração aqui? Você diria o seguinte, você vai ter que partir do seguinte princípio. Se você colocasse a mesma fórmula que tem em cima, aqui embaixo, ó, ele apuraria que... Aqui está errado. Vamos modificar aqui algumas coisas. Que aqui, vamos fazer na mão mesmo aqui. E em seguida a gente regulariza. Vamos aqui. Ó. Perceba que se eu for puxando aqui, então ó, chegou até no dia 11, 1 de novembro de 2000 e continua apurando. Tá? Vamos então fazer algumas fórmulas para evitar que isso aconteça. Inicialmente, vamos pensar desse lado aqui. Então, vou copiar novamente aqui. Perceba que aqui, ó, né, nesse campo aqui, a única coisa que eu fiz foi colocar o seguinte, que esse campo, ele é esse campo aqui, né, é a célula E10 mais 1. Tá? Então, seria o 1º de fevereiro de 2000. Só que quando a gente chega aqui embaixo, ó, ele vai dar problema, tá? Porque ele continuou calculando aqui, ó, mês 1 de novembro de 2000, sendo que com a data do aviso prévio, a gente teria que calcular apenas até o dia 11/10. Então vamos já utilizar aqui ó, o seguinte. A gente entende o quê? Que nós temos que calcular, fazer essa apuração até o dia 11/10 de 2000, até a data da demissão mais aviso. Tá? Então, se essa data aqui for maior, a gente vai parar de calculá-la. Então veja bem, ó, se o E17 mais 1, né, se calculado essa célula aqui de cima, ó, E19 mais 1, se essa célula for
maior ou igual à data da demissão mais o aviso, que corresponde à célula D5, né? Se ela for maior, então nós não vamos calculá-la. Você quer que essa célula aqui fique em branco. Para o Excel fazer isso, você tem que abrir e fechar aspas. Aí aqui ele está entendendo que se esse campo aqui for entrar um valor maior do que a data da demissão mais o aviso, você não vai calculá-lo. Tá? Caso contrário, efetivamente, você quer que calcula a célula E19 mais 1. Tá? Ó, perceba que eu dei um Enter e ele já ficou aqui, ó, sem nada. Tá? Vamos corrigir então esse erro aqui do lado. Tá? Então, inicialmente tem essa fórmula aqui, ó, nós estamos calculando. Só que a situação é, se essa célula aqui do lado não tiver nada, tá? É porque você não tem que calcular. Você não tem que seguir o cálculo. Então, se essa célula aqui do lado, ó, se o D20 for igual a duas aspas, se não tiver nada nessa célula, então essa célula aqui também não vai ter nada. Caso contrário, calcula o último dia do mês da célula do lado. Dei um Enter, ele só pediu para eu colocar outro parênteses no final. Aí eu coloquei, perceba aqui, ó. Só que isso não basta, né? Porque vamos imaginar essa célula aqui em cima. Ó. Eu vou repetir o mesmo argumento que eu utilizei aqui embaixo e vai dar errado. Tá? Ainda precisa de acrescentar alguma outra informação para o Excel apurar corretamente. Então vamos colocar isso aqui. Ó. Tá? Se a célula do lado, o D19, for duas aspas, coloca 0. Caso contrário, retorna no final do mês. É isso que ele vai fazer. Ó. Faltou um parênteses também. Ah, tá aqui. Se D19 for igual a aspas, se não tiver nada na célula do lado, você me retorna o final do mês. Na célula aqui do lado, tem um número aqui. Então ele vai te retornar o final do mês. E vai dar errado. Ó, você viu? Ele te retornou o final do mês. Só que não basta essa informação. Você tem que saber o quê? Que também você tem que dizer para ele que se ele calcular, se essa célula aqui, ó, for maior do que a data da demissão mais o aviso, se for maior do que 11/10/2000, o que tem que caber aqui? 11/10/2000 e não 31/10/2000. Então você tem que dizer para ele que se ele calcular o fim do mês desse ano aqui do lado e for maior do que a data de demissão mais aviso, ele tem que te retornar a data da demissão mais aviso. Então aqui tem que vir a data 11/10/2000, a data de demissão mais o aviso. Então vamos falar isso para ele. Ó. Ponto aqui, ó. Se a célula D5 referente à demissão mais o aviso for maior do que fim do mês, do que 31, aliás, se for menor ou igual a fim do mês da célula do lado, ele tem que te retornar a célula D5. É o caso. Né? O
fim do mês da célula D19, qual que é? 31 de dezembro, ok? O fim do mês da célula D19 que é 1º do 10. 1º do 10, o final do mês de dezembro, de outubro, é 30 de outubro. 30 de outubro, vamos apagar aqui. 31. Ó, o fim do mês da célula D19, o fim do mês de outubro de 2000 é 31 de outubro de 2000. Só que se a data de demissão mais aviso, a célula, nesse caso aqui, D5, que está se correspondendo a demissão mais aviso, for menor ou igual a que o 31 de outubro de 2000, você quer que ela te retorne realmente a data de demissão mais aviso. Você quer que ela te retorne 11 de 10 de 2000. Caso contrário, realmente então me retorna o final do mês de 19, ponto e vírgula 0. Aí, mais dois parênteses. Perceba, aqui nós já regularizamos aqui. Ó. Ele começou a te retornar. Ó. Porque o 31 do 10 é maior do que a data da demissão mais aviso. Ok? Com o tempo vocês vão pegando. Tá? Aqui nós vamos copiar então essa célula. Eu copiei. Tá? Copiar. E vamos inserir essa célula aqui. Ó. Colar. Forma. Colar. Colar. Aqui tem o seguinte. Nós vamos precisar pegar essa célula aqui e colar aqui em cima. Só que para isso, nós estamos interpretando a célula D5. Tá? A célula D5 aqui, ó, se você pegar e copiar simplesmente ela aqui, ó, eu dei um Ctrl C e um Ctrl V. Perceba que ele entende aqui como essa referência, deu erro nessa fórmula. Porque a célula D5 ela sobe de uma forma que ele interpreta errado. Para isso, para consertar esse problema, vamos voltar aqui novamente. E essa célula D5, tá? ela tem que ser uma célula inalterada. Então você tem que fazer com que ela seja uma referência absoluta. Né? Para isso, qual é um recurso do Excel que a gente utiliza? A célula que você quer tornar referência absoluta é essa D5, tá? Tanto aqui como aqui. Ó, tá? As outras células podem continuar mudando. Quando você, por exemplo, copia essa célula aqui para cima, ó, perceba que aqui em cima ele começa a interpretar D18. Ó, tá? Mas aqui começa a interpretar D4. Ó, tudo sobe, né? Tudo diminuiu aqui. Vamos dar aqui um
um Ctrl Z para ela voltar novamente. Onde é que está a fórmula aqui? Aqui. O decíncro tem que ser uma referência absoluta. Você então coloca o sinal de cifrão antes e depois da coluna, tá? Do número D aqui no caso. Aqui, a letra sempre vai ser a coluna. Então você vai colocar assim, ó. A partir de agora, a célula D5 começou a ser uma referência absoluta. Ela não muda. Você pode pegar essa forma, copiar ela aqui, ó. Eu vou copiar e colar, ó. Dei um Ctrl V, Ctrl C para a célula de cima, ó. Ela mudou esses dados aqui, ó, D18 aqui, ó, tá? Diminuiu. Eu vou fazer isso mais uma vez com a célula de cima. Perceba que vai ficar D17 agora, ó, tá vendo? E assim sucessivamente. Eu vou colar aqui nessa célula, nessa segunda célula aqui, ó, tá? Ó, dei um Ctrl V agora, tá? Eu poderia também pegar, evidentemente, vir aqui, clicar com o botão direito, colar especial e colar forma. Ó, colei aqui. Tá? Outra forma que eu posso fazer é puxar, agora que eu tenho ali naquela célula já os dados, ó, eu puxo até aqui embaixo. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá certo. Tá, aqui, tá, essa célula aqui também, ó, tem a D5 lá, ó. Essa fórmula aqui tem a D5. Eu tenho que fazer a mesma coisa. A célula D5 tem que ser uma referência absoluta. Ela não vai poder mudar. Você vai ter que sempre se basear nela. Tá? Então eu coloquei aqui 2 sinais de cifrão. Ela passou a ser também uma referência absoluta. Tá vendo que eu estou pegando aqui, ó, da coluna D20, que é onde a gente fez aquela primeira fórmula para diferente dessa aqui, ó, tá? Que não apura simplesmente não pega esse dia aqui de cima e coloca mais uma. Nós acrescentamos, lembra? O E19. O E19. A partir de agora, esse aqui, ele interpreta que se essa coluna aqui for maior que o E19, ele não vai calcular. Ele vai ficar em branco. Eu vou pegar e subir aqui, ó. Não, nós não vamos copiar, colar na primeira célula, tá? Porque essa aqui é uma outra fórmula, tá? É na segunda aqui, ó. Na segunda linha aqui dessa tabela, tá? Não é aqui, ó. Tá? Esse aqui, ó, é essa fórmula aqui, ó, que começa a avaliar o primeiro dia que você vai começar a apuração. Então aqui, ó, eu copiei essa célula aqui de baixo, tá? E vou colar aqui. Tá? Na verdade, para vocês entenderem, tá, eu vou colocar aqui para agilizar minha vida, mas eu já coloco aqui para vocês. Tá? Então essa fórmula dessa segunda casa tem que ser assim, ó. Se o E10, tá? Essa célula aqui de cima, ó, se o E10, ó, E da coluna 10, se o E10 mais 1 for menor do que o D5 aqui em verdinho, ó, a data da demissão mais aviso, se ele for menor ou igual, é para ficar em branco. 2 sinais de abre e fecha aspas. Tá? Se for menor ou igual ao D5, fica em branco. Caso contrário, você pega o número que tiver, a data que tiver na E10, tá? E soma com mais 1. Olha lá. Foi isso que ele fez. Tá? Então aqui, ó, você perceba que essas células aqui, ó, estão na primeira fórmula. Ó a diferença. Ó. Então eu vou pegar e copiar essa fórmula para as células aqui do fundo. Tá? Aqui ficou valor e realmente isso afeta
aqui na fórmula, tá? Para consertar isso aqui, você vem aqui nessa linha aqui também e coloca o seguinte, que se essa célula aqui, ó, estiver em branco, for igual a isso, a duas aspas, for igual a aspas, se ela estiver em branco, você quer que fique em branco também, tá? Senão dá esse problema aqui de escrever a palavra valor, tá? Aqui. Vou copiar o que eu coloquei nessa célula aqui, na célula lá de cima, ó, na D11, ó. Colei ela aqui, ó. Colei e vou colar ela em todas as demais, tá? Perceba que aqui, ó, já teve diferença, tá? Já não ficou mais valor. Agora aqui, nessa célula aqui, ó, que está escrito valor, vamos corrigir esse erro aqui, ó. Então você também coloca que se essa célula aqui do lado, ó, se a D20 estiver em branco, ela também tem que estar em branco, tá? Essas duas aspas significam isso. Aí você coloca mais um parênteses aqui no final, ó, perceba que já corrigiu esse erro. Eu vou copiar, ó, essa fórmula aqui, ó. Perceba a fórmula. Eu vou copiar essa célula, vou copiar e vou colar aqui, ó. Tá? Copiei essa fórmula aqui na casa F20, na coluna F20 e colei aqui na F10, tá? E vou pegar e copiar aqui também. Posso copiar lá de baixo, mas eu estou copiando, estou colando ela em todas essas células aqui, ó. O que você pode fazer também, como eu já demonstrei em outros vídeos, é colocar o mouse aqui no cantinho, até abrir essa cruzinha preta. Você clica com o botão direito do mouse e puxa. Aqui ele deu um erro também. A gente vai ter que ir consertando sempre esses erros, né? Você vai ter que dizer aqui nessa célula, perceba que ela está interpretando, ó, como se fosse um AVA. Tá? Maior ou igual. Você coloca aqui, ó, que se essa célula aqui do lado estiver em branco, abre e fecha, for igual, duas aspas, vamos colocar zero. Tá? Então ele vai retornar zero. Você fecha os últimos parênteses e está aqui, ó, ele retornou zero. Tá? É que aqui está o 12 que eu já tinha programado ele para acontecer. Aqui eu vou mudar o que eu fiz aqui, ó, só para mostrar para vocês. Eu personalizei. Eu vou tirar essa personalização aqui para que não haja dúvidas. Tá? Aqui, ó, ficou em branco. Vou colocar em geral aqui. Ó. Modifiquei. Tá? Vou colar aqui em cima. Colei aqui em cima. Tá? A partir de agora ele não vai me escrever aqui. Ó. Só aqui embaixo que ele está calculando agora. Tá vendo? Então aqui, ó, tá tudo. Vamos só conferir. Ó, as fórmulas estão feitas. Eu tento fazer os meus vídeos curtos, mas eu não consigo, gente. Vocês me desculpem. Obrigado pela paciência quem teve de ficar até aqui vendo. Né? Você percebe que a partir de agora a gente já tem a nossa tabela. Vamos fazer um teste? Tá. Vamos imaginar que esse funcionário, então, vamos mudar aqui a data de demissão dele. Vamos colocar aqui 15 do 11. Aqui, ó. Ele já calcula assim para você. Perceba que é o seguinte, se ele tivesse sido demitido em 15 do 12, ó, perceba que a gente teria que calcular até 14 de janeiro, ó, de 2001. Então aqui, ó, ele teria dado já 12 dozeavos no caso, né, um 13º completo. Tá? Aqui, acontecendo isso daqui, de fato você teria que ficar atento. Tem fórmulas de você
prever isso aqui também. Tá? Aqui, vamos imaginar que ele tivesse 60 dias de aviso. Que ele tivesse trabalhado 10 anos. Perceba aqui, ó, haveria uma grande mudança aqui já. Ela teria 13 dozeavos de aviso. E assim sucessivamente. Então aqui no caso você teria que aumentar um pouco mais. Aqui. Teria que inserir outro campo aqui. Ó, vamos pegar aqui. Copiar e colar aqui em cima. Tá? E aqui também eu vou colar aqui. Agora copiar. Só para mostrar para vocês aqui. Que aqui o certo seria aumentar mais duas colunas aqui. Que perceba que se ele tiver 90 dias de aviso, como vai ficar aqui? Vou copiar e colar embaixo. Tá? Ó, mesmo que perceba que eu aumentei aqui algumas casas, ó. Eu inseri uma célula, tá? Vocês vão e façam a mesma coisa. De forma o quê? Que eu estou calculando aqui, ó, 1, 2, tá? Deixa eu mexer sério. Estou imaginando que esse funcionário tenha trabalhado 20 anos na empresa, ele teria 90 dias de aviso. Ele saiu em dezembro de 2000, foi demitido em dezembro de 2000, entretanto, o aviso prévio proporcional dele dá direito a ele a ter a sua CTPS assinado como baixa, ter dado baixa no dia 15 de 3 de 2001. Ou seja, porque ele, aqui no caso ele trabalhou. Aqui não está certo, tá? Eu teria que colocar aqui também. Vamos colocar aqui automaticamente 1990. 1980. Aqui, ó. Vamos verificar aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Data diff igual data diff esse com esse anos. Vamos ver aqui quantos anos vai ter. 20 anos, ó. Tá? 20 anos aqui. Tempo de trabalho em anos. Tá? Tendo trabalhado 20 anos na empresa, ele teria direito a 90 dias. Tá? Perceba aqui, ó. Entrou em 1980, saiu em 2000. Tá? Ele saiu no dia 15 de dezembro de 2000. Entretanto, a data de demissão mais aviso, por conta dos 90 dias que ele tem direito de aviso prévio proporcional, teria que ser calculado até 15 de março de 2001. Perceba aqui, ó, que aqui ele já te traz esse cálculo. Tá? A única coisa que eu fiz aqui foi aumentar um pouco esses campos aqui. Ó, tá? Então ele teria direito a 14 dozeavos. Tá? Só um minutinho.